Olá, galera! Tudo bom? O meu nome é Francine Garcia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, se vocês não são inscritos ainda, pra que perder tempo, né, galera? Então se inscreve, deixa aquele like e vamos pro vídeo. Bom, hoje o vídeo foi a pedido dessa pessoa muito especial que me pediu, um inscrito muito querido, e ele falou: Fran, faz sobre os astecas? E eu, claro que eu vou fazer, né, galera? Se vocês me acompanham, vocês sabem o quanto eu gosto de história e geografia. Bom, então, hoje a história vai ser sobre os astecas. Se vocês não conhecem ainda, hoje eu vou apresentar eles para vocês. Se vocês estão vendo isso na escola, então muita atenção, que hoje vocês vão entender tudo sobre a origem deles, o que aconteceu com eles, o que eles tinham na civilização deles, entre outras coisas, tá bom? Pois é, então os astecas vieram caminhando, até que chegaram a uma plantação de cactos. E ali estava uma águia em cima de uma serpente comendo todos os cactos. Então... Não, espere aí, Chaves. A águia estava comendo a serpente. A serpente? Bom, então, dentre a América pré-colombiana, existiam 3 principais povos que estavam lá. Mas primeiro, o que é América pré-colombiana? Me explica que eu não estou sabendo o que é, Fran. Bom, América pré-colombiana nada mais é do que o nome dado às Américas antes da chegada de Colombo. Então, a América pré-colombiana já existia algumas tribos, alguns povos em que estavam aqui já. E essas 3 principais tribos que são abordadas, geralmente é os astecas, os incas e os maias. Mas hoje é sobre os astecas, está bem? Bom, então vamos lá. Os astecas, eles foram o povo mais poderoso e o mais desenvolvido que existiu nessa época pré-colombiana. Okay? Então eles eram índios que migraram para o Vale do México, para a ilha do Lago do Texcoco. Bom, são originários então da região dos Estados Unidos, aonde viviam como nômades. O que é um nômade? Nômade geralmente é pessoas que não têm uma morada fixa, então geralmente elas vão mudando aonde elas moram e até que eles se adaptam em algum lugar. Bom, então foram os últimos a chegar ao Planalto Mexicano, ou seja, foram as últimas pessoas a chegarem no México, fixando-se aqui no local e mesclando-se com os toltecas. Mas o que é os toltecas? Bom, se vocês não sabem o que são os toltecas, era o povo que estava no Lago Texcoco. Entenderam? Já tinha um povo lá, eles acabaram se mesclando e construíram então o Império Azteca, que hoje nós conhecemos como o maior império mais desenvolvido. Então, o centro do império era a cidade de Tenochtitlan. Nossa, esse nome. Vou falar de novo. Tenochtitlan. Pronto, saiu. Então, hoje a cidade que fazia parte da grande capital dos astecas, ela é a cidade do México. Bom, isso eu acho que vocês já entenderam, já até sabem sobre o que eu estou falando. Bom, então cada cidade-estado possuía então o seu próprio rei. E os astecas, eles eram muito evoluídos. Mas na época então da ocupação, no caso, a espanhola, que chegou lá e usurpou praticamente todo o império, os indígenas obedeciam apenas o Montezuma. O Montezuma, ele era o imperador asteca que tinha no local. Então, provando para vocês como eles eram organizados. Eles só ouviam ao imperador deles. Eles não tinham vários líderes, não. Eles eram muito, mas muito desenvolvidos e organizados. Então, a partir da sua capital, eles controlavam todo o império. Então, eles foram guerreiros com uma organização militar muito desenvolvida e falavam quase todos a língua náhuatl. Tinham cabelos curtos e eram fortes, de pele escura. Lá o coração político era na capital. Então, assim, quando a gente fala por que eles tinham cabelos curtos, galera, é simples. As pessoas tinham cabelo curto naquela época por conta das guerras. Então, assim, o cabelo nada mais é do que uma coisa assim que atrai o inimigo. Tipo, ele pode puxar o seu cabelo para trás e enfiar uma lança aqui, no caso, no seu pescoço. Então, eles
normalmente tinham cabelo bem curtos. Eles eram muito espertos, galera. Eles eram uma civilização realmente muito esperta. Bom, o seu governante, então, era um monarca. E o conselho do império elegia o seu sucessor. Mas qual deveria, então, pertencer aos membros da linhagem governante? Ou seja, não adianta ter um sucessor que não fosse da linhagem. Era a mesma coisa como se fosse um reinado, entendeu? Então, o que acontecia? A chamada Casa Real escolhia, então, o sucessor e ele se transformava no sucessor do imperador. Bom, o poder do imperador, então, ele era hereditário, vindo de origem divina, ou seja, eles acreditavam que quem escolhia o imperador, além de ele ter a herança da família, de estar fazendo parte, eles acreditavam que sempre vinha de uma origem divina. Mas ele governava então com o auxílio de um grande conselho, ou seja, para vocês verem há quanto tempo faz o Império Azteca e como eles eram organizados, gente. É uma coisa assim que, se vocês observarem, chega a dar até um pouco de vergonha dos nossos dias de hoje, mas eles ainda têm pontos negativos e eu vou estar explicando aqui para vocês. Bom, então eles tinham como obrigação, então, proteger o povo e homenagear os deuses. Então o povo, ele tinha pouca liberdade de ação devido ao poder autocrata. Mas, Fran, me explica, o que é autocrata? Então, galera, o poder autocrata é quem exerce o poder sem partilhar com o outro, impondo de forma arbitrária e tiranicamente. Ou seja, você vai fazer o que eu quero ou você não vai fazer parte deste império. Vocês entendem? Então, o autocrata é uma pessoa que não deixa você ter um livre-arbítrio, você não pode fazer nada. Você vai fazer exatamente o que ele está impondo, e ele não partilhava o poder com outra pessoa. Ele apenas escutava o conselho às vezes, ou seja, esporadicamente, ok? Bom, então a sociedade, ela era bastante livre, dando oportunidade até mesmo de ocorrer mobilidade social. O que é mobilidade social? Bom, eles não tinham preconceito, ou seja, se eu fosse uma sacerdotisa e eu me apaixonasse por um guerreiro, ou se esse guerreiro se apaixonasse por um simples comerciante, entendeu? Então, poderia ter essa troca, tinha uma mobilidade social muito grande no Império Azteca. Bom, os membros das baixas camadas, então, eles poderiam, portanto, chegar a postos militares, ou seja, era uma coisa mais ou menos assim, você trabalha duro, mas você será recompensado, entendeu? Bom, caso se dedicasse, conseguiriam até mesmo serem supremos sacerdotes, ou seja, era sempre pelo trabalho duro que você chegaria em algum lugar. Bom, dividia-se também através de uma pirâmide. Quando eu digo se divide através de uma pirâmide, é assim. A base da pirâmide seriam os servos e os escravos. Bom, a parte do meio da pirâmide seria a nobreza, seriam soldados, seriam comerciantes. E o topo seria a parte do alto sacerdotismo, a parte do imperador e do conselho que teria na cidade. Quanto à arquitetura, eles construíram vários templos, pirâmides, cheias de escadas, ruas pavimentadas e grandes arcos de pedra. Bom, vocês podem perceber que a arquitetura de lá era muito, mas muito evoluída. Para vocês verem como eles não eram tão primitivos quanto nós achávamos que eles eram. Não, eles não eram em nenhum momento um povo muito leigo. Não, eles eram bem inteligentes. E na agricultura, Fran, o que eles cultivavam na agricultura? Olha, se eu falar para vocês, vocês vão agradecer muito aos astecas, pois eles cultivavam cacau, chocolate, amendoim, pimentas, mandioca, milho. Eles foram os primeiros povos a cultivar milho, gente, olha, fumo eles cultivavam, entre outras coisas. Sabe aquelas tortilhas que a gente vê hoje em dia quando a gente vai num restaurante mexicano? Pois é, galera, eles faziam algo similar já na época, lá para poder comer, para se alimentar.
Então eles tinham um sistema de irrigação também muito avançado para a época, com aquedutos, canais por onde transitavam todos os barcos, para vocês verem como eles eram muito espertos. E uma coisa, esses sistemas de irrigação foram feitos depois que eles começaram a ter crises de alimentos, ou seja, os próprios agricultores, eles cultivavam bastante alimento por conta para poder suprir a sua família. Mas com essa irrigação, ele deu um boom na agricultura. E o que aconteceu? Eles começaram a comercializar. E quando eu digo que eles comercializavam, vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou falando dessa comercialização. Bom, mas vocês estão vendo que eles eram super desenvolvidos, eles tinham bastante conhecimento em tudo. Então, dentro do campo de conhecimento, os astecas eles não conheciam a roda. Putz, eles tinham irrigação, eles faziam barcos, eles faziam tantas coisas, cultivavam, mas eles não conheciam a roda? Não, galera, eles não conheciam. Imagina se tivessem conhecido a roda. Se bobear, eles até carro fariam, né? Mas, enfim. Com todos os outros povos pré-colombianos que conheciam, eles não conheciam. Bom, mas, no entanto, eles desenvolveram uma escrita bastante complicada. Então, juntamente com um calendário baseado no ano que nós temos de 365 dias. Em conhecimentos também de astronomia e que assombram os cientistas modernos até hoje, com previsões, eles faziam profecias. E havia também, galera, escolas militares e religiosas e também profissionais. Quando eu falo profissionais, sim, eram escolas que ensinariam a, no caso, fazer armas, escolas que ensinariam a construir lugares, escolas que ensinariam a agricultura. E quando eu me referi à escrita deles, era uma escrita totalmente diferente. Eram escritas simbólicas, não eram escritas à mão. E o calendário, eles deixavam disponibilizado na cidade capital, ou seja, aquele calendário era um relógio solar anual, era muito bacana. Bom, mas agora a gente vai falar sobre a religião asteca. Bom, assim como os incas e os maias, os astecas eram politeístas. O que é politeísta? Politeísta se dá o nome de uma civilização ou algum lugar que se acredita em mais de um deus. Ou seja, faziam cultos a deuses e faziam sacrifícios. Bom, quando a gente fala de faziam sacrifícios, era uma coisa assim. Para as pessoas que seriam sacrificadas, era como se fosse uma grande honra, pois eles acreditavam que esse sacrifício, ele praticamente alimentaria os deuses, e os deuses proveriam muitos alimentos para todos da civilização. Mas essas pessoas que eram sacrificadas sempre eram os guerreiros mais fortes, os guerreiros mais bravos, os guerreiros mais importantes que tinha no Império. E como que era esse cortejo até o sacrifício? Bom, 4 damas, belas damas, né, subia com eles no alto da pirâmide central da capital. E lá o sacerdote deitava a pessoa que seria sacrificada e matava e oferecia o coração da pessoa sacrificada aos deuses. Bom, mas eu vou tentar explicar uma outra coisa ainda para vocês, ainda que vocês vão entender muito mais esse sacrifício e como que acabou ruindo este império. Bom, o que acontece foi o seguinte. Em 1519, Hernán Cortés partiu da ilha de Cuba com o objetivo de saquear a civilização asteca. Fernão Cortés, então, dominou os astecas em 1519, fazendo-se passar por um deus branco que era esperado pelo povo. Bom, agora eu vou explicar a parte do sacrifício para vocês. O que acontece foi o seguinte. Lembra que eu falei que eles faziam sacrifício por meio de eliminar a fome dos deuses, que eles acreditavam que o coração eliminaria a fome dos deuses. Agora eu vou explicar o porquê que eles acreditavam nisso. Bom, existia um deus que eles acreditavam, que eles davam, né, no caso, esse coração como sacrifício, e esse deus tinha um inimigo mortal, em que ele brigou e expulsou esse deus do lugar lá onde eles moravam. E esse deus falou que quando ele voltasse, ele eliminaria completamente esses tais sacrifícios, porque não era uma coisa certa de se fazer. Bom, acontece que quando Fernão Cortés
chegou na encosta dos astecas, eles acreditavam que esse Fernão era o deus que estava voltando, porque na profecia deles, um deus branco voltaria para poder acabar de vez com o sacrifício e levar eles à prosperidade. Bom, Fernão então enganou eles com as tribos vizinhas, que no caso, não sei se vocês perceberam no vídeo, mas os astecas eles guerreavam muito. E essas pessoas, às vezes que eles sacrificavam, nada mais é do que os próprios soldados que eram prisioneiros, e eles faziam sacrifício uma vez por ano. Então o que aconteceu? Ele acabou conversando com essa tribo e sim, enganou a todos. É triste, né, galera? Mas o Império Azteca acabou ruindo em 1521. E até hoje ele está aí mostrando várias coisas, várias profecias, vários ensinamentos, muitas coisas que a gente fica abismada com os astecas, até porque esse povo foi um povo muito importante. E muitas das culturas dos astecas estão aqui até hoje. Bom, galera, então é isso. O vídeo de hoje foi sobre os astecas. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito bacana, é um vídeo de história que eu adoro. Então é isso, galera. Se vocês quiserem algum tema, gente, não tenha vergonha. Venha aqui nos comentários, deixe o comentário aqui, que eu vou estar atendendo a vocês, tá bom? Então é isso, galera. Lembrando que toda quarta e domingo tem vídeo novo no canal. Tem que ficar antenado para não perder nenhuma notificação, tá bem? Então é isso, galera. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Você, Nhonho, quais eram as tribos que habitavam o Brasil? Eram os tupis? Sim, outra. Os caquis? Não, olha... Os lambarés? Não, olha... Então os sazis? Não, o que eu quis dizer... Abacaxis? Crianças, quando eu... Que coisa é essa de abacaxis? Os petecas?